No vídeo de hoje eu quero falar sobre vários assuntos que estão acontecendo ao mesmo tempo, todos eles muito interessantes e talvez correlacionados. Então eu vou falar sobre todos eles, talvez em mais de um vídeo, e pensar no título depois. E primeiro eu quero falar sobre esse post aqui do Tavi Costa no x.com, antigo Twitter. Muito interessante, então já faz um tempo que eu acompanho o Tavi Costa, faz análises interessantes e eu achei interessante esse post para trazer aqui para vocês. Abre aspas. Para resumir a semana, ouro atingiu $5.000 por onça. A prata superou $100 por onça. O dólar teve a sua pior semana em 9 meses. As ações dos mercados emergentes dispararam. Os metais industriais se valorizaram. As ações do setor de energia tiveram sua melhor sequência de 4 semanas em um ano. Muitos ainda veem esses movimentos como isolados e sem relação entre si. Eu não. Minha leitura é que o dólar provavelmente está entrando em uma tendência de queda de vários anos, os metais preciosos estão em um mercado altista estrutural, as mineradoras seguem profundamente subavaliadas em relação aos metais, os mercados emergentes estão historicamente baratos em comparação às ações dos Estados Unidos, o setor de energia está nos estágios iniciais de uma retomada. Nenhum de nós possui ativos reais o suficiente, aqui um ponto importante. E novamente, são apenas minhas opiniões, faça a sua própria análise. É o clássico disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal de que isso não é uma dica de investimentos. Tenha um ótimo final de semana. Esse post é muito interessante porque ele toca em vários pontos que eu falo aqui no canal e alguns outros que eu quero trazer aqui, e vale a pena a gente dar uma olhada, né? Primeiramente vamos falar sobre o Ibovespa. Olha só, o Ibovespa está na máxima histórica, vamos colocar o zoom out aqui, 178 mil pontos, né? O Ibovespa explodiu, a maior parte das pessoas olha apenas para esse gráfico e pensa, olha só que desempenho maravilhoso, e de fato, nominalmente o ativo se valorizou, certo? Nos últimos 2 meses, vamos dizer, 46% de valorização em reais. Mas eu quero mostrar agora este gráfico aqui para vocês, que é o gráfico do Ibovespa corrigido pelo dólar. E tudo isso que eu vou mostrar tem a ver com o post que eu li no início do vídeo, né? Então aqui a gente tem SP500 versus Ibovespa, ambos em dólar. E quando você coloca em dólar o Ibovespa, o que acontece? De 2011 até hoje, ou seja, janeiro de 2026, o Ibovespa se desvalorizou em 28%. 28% de queda. Ou seja, olha só que trágico aqui esse ativo. Imagina você ficar 15 anos segurando o ativo e perder 28% em dólar. Sendo que o próprio dólar já perdeu o poder de compra também. A gente vê a perda de poder de compra das moedas fiduciárias ao longo do tempo aqui no canal. E o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra apenas desde 1913. A criação do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Então, olha só, o Ibovespa está se desvalorizando mesmo quando a gente coloca ele em um ativo que também está se desvalorizando, que é o dólar. Então, olha só que tragédia, né? Então, por isso que é importante analisar o preço das coisas, pelo menos em dólar. Talvez você poderia fazer uma correção pela inflação real, M2, talvez você poderia precificar em ouro, em ativos escassos, enfim. São várias alternativas aqui, mas realmente, ver o preço dos ativos em reais é uma grande armadilha. Tanto é que boa parte dos ativos que eu mostro aqui para vocês está cotado em dólar, certo? Então é importante aí essa distinção. Então, primeiro ponto, beleza, o Ibovespa está se valorizando, tem a ver ali com a valorização dos emergentes, e isso inclusive, enfim, tem os dois lados dessa análise. Primeiro é que o Ibovespa não está com uma grande valorização em dólar nos últimos anos, longe disso, bem pelo contrário, certo? Mas, por outro lado, o SP500, as ações americanas, estão bastante valorizadas em relação aos emergentes. Então, em qualquer cenário onde a gente tem um certo otimismo com países emergentes, aí pode entrar bastante dinheiro, porque para quem está comprando em dólar, tudo está muito barato ainda, certo? É como se o preço estivesse caindo há muito tempo, mais de uma década. Então, primeira observação que eu queria mostrar aqui. Segunda observação é sobre os metais, que é um ponto muito relevante que a gente vem batendo aqui nessa tecla no canal. A gente tem o ouro aí na máxima histórica, mais de 80% de valorização em dólar nos últimos 2 meses, e aqui a gente tem
aqui, né? A gente tem a prata, mais de 227% de valorização em dólar nos últimos 12 meses. E aqui no post do Otávio Costa, ele fala sobre a questão de ativos reais, ativos escassos. E isso tem muita relação com a perda de poder de compra das moedas fiduciárias e a dívida. Então observem como os ativos escassos, que historicamente são reserva de valor, como o próprio ouro, eles vêm se valorizando e vêm se valorizando em meio à adoção por parte de bancos centrais, China e Rússia, que estão desconfiando do dólar, certo? O dólar, ele não é mais neutro, não é aquela moeda que pode ser utilizada no mundo inteiro por qualquer player, sem medo de sofrer alguma retaliação, alguma sanção, de ter algum risco aí no ativo. Então, hoje em dia, temos um certo conflito geopolítico no ar e aí a moeda de um país especificamente pode não ser mais tão segura, pode não ser neutra. E falando novamente aí sobre o dólar, a gente vê ao mesmo tempo uma desvalorização aí do dólar frente a algumas moedas. Isso pode ter a ver também com a crise da dívida do dólar. Os Estados Unidos têm mais de 38 trilhões de dólares de dívida, essa dívida segue crescendo, então pagar essa dívida conforme uma das poucas formas de manter essa dívida é garantir a impressão de dinheiro, a expansão da base monetária, a desvalorização da moeda, porque se a dívida está sendo cotada em dólar, se o dólar vale menos, logo a dívida ficou mais barata. Então observem como, enfim, são vários pontos que parecem não estar conectados, mas tudo tem relação com simplesmente um caminho pelo qual a economia global está se encaminhando, que é basicamente de mudança de um sistema financeiro global que não mais parece ser funcional, certo? Isso, claro, pode demorar algum tempo, 5, 10, 20, 30 anos, algumas décadas, né? Não sabemos exatamente, mas a tendência parece ser essa. Então, ativos escassos se valorizando, moedas fiduciárias colapsando, o dólar perdendo a sua hegemonia, embora ainda seja uma das moedas mais fortes, e a crise da dívida, a bolha da dívida aumentando nesse sistema fiduciário que ele é falso. E aí todo ativo escasso acaba ganhando valor, acaba ganhando sendo uma referência aí, né, e sendo procurado. E a gente tem aí o Bitcoin, que está em uma correção abaixo dos 90 mil dólares, mas também quando colocamos um zoom out aqui no gráfico, a gente consegue observar que foi, de fato, um dos ativos que mais se valorizou nos últimos anos, certo? Mais que ouro e prata, inclusive, muito embora nos últimos meses o ouro e a prata estejam dominando. Então, basicamente, a gente vê um cenário onde ativos escassos vêm desempenhando uma ótima valorização aí nos últimos meses e anos. E aqui mostrando rapidamente os maiores ativos. Aliás, antes de falar sobre isso, eu gostaria de lembrar aí algumas parcerias muito interessantes que a gente tem aqui no canal. Então, primeiro, se você está pensando em comprar Bitcoin, eu vou deixar o link do mercado Bitcoin aqui na descrição desse vídeo e vocês podem dar uma olhada. É uma das maiores corretoras aí do Brasil, da América Latina, e eles têm também um cashback em Bitcoin, o que é muito interessante. Então, aqui é o cartão deles, cartão com 1% de cashback diário em Bitcoin, certo? E é um cartão sem anuidade. Então, muito interessante, é um ótimo cashback em Bitcoin. Eu acho que é um dos melhores aí disponíveis no mercado, se não o melhor. E o segundo disclaimer é o seguinte: se você quer algo mais personalizado para a sua questão de vida atual, você quer outros investimentos, não apenas Bitcoin, e tem mais de 100 mil reais de patrimônio, me mande uma mensagem ou no Instagram ou no X, que também aí temos uma assessoria gratuita em parceria com uma empresa, com um profissional certificado, e aí podemos analisar aí a sua carteira, tirar dúvidas e assim por diante. Então, relembrando, se você quer comprar Bitcoin, vou deixar o link aí do mercado Bitcoin para você criar a sua conta. Caso contrário, se você quiser uma análise mais personalizada, uma assessoria mais personalizada, me chamem ali, mandem o nome e WhatsApp no Instagram ou X, o antigo Twitter, certo? Feito esse disclaimer, então voltando aqui pro assunto, olha só o quanto que a prata e o ouro se valorizaram. Há pouco tempo o Bitcoin tinha passado a prata aqui dentre os maiores ativos e rapidamente a prata passou para 5,8 trilhões de dólares de market cap, encostando aqui
no ouro, que já passa de 34 trilhões de dólares de market cap. Então, lembrando, há pouco tempo atrás a prata estava atrás do Bitcoin. Então, observem ali o potencial de valorização desses ativos escassos, ativos neutros que não dependem de um país especificamente para funcionar e que são ativos escassos e alternativas ao sistema fiduciário que está falindo, certo? E conforme o dólar aí vai se desvalorizando, a dívida vai aumentando e o dólar, claro, ainda é uma moeda muito relevante na economia global, os Estados Unidos ainda é a maior economia global, mas vem perdendo a sua hegemonia e alternativas vêm surgindo. Não porque existe uma vontade por parte dos controladores aí da maior parte dos ativos e dinheiro do mundo, mas sim por uma questão de necessidade. O sistema antigo não é mais possível. Observem que o potencial que o Bitcoin teria nesse cenário, lembrando, é claro, não é uma dica de investimentos, não temos como prever o futuro, mas caso de fato o Bitcoin continue emergindo como o ouro digital, essa moeda que é apolítica e que não pode ser sancionada e que é descentralizada e antifrágil, observem o potencial disso. Dentre os maiores detentores de Bitcoin, temos o governo dos Estados Unidos e o governo da China. Eu sempre mostro essa notícia aqui de dezembro, que já faz algum tempo, os players provavelmente acumularam ainda mais Bitcoin. Então, enfim, as duas maiores potências do mundo já têm o ativo, estão no top 10 aí. E caso uma corrida ao ativo comece, aí sim a coisa pode ficar bastante interessante. E tem outro ponto interessante também. Se os países, se grandes players começarem a acumular Bitcoin, eles não vão querer anunciar isso de forma pública, porque daí o preço iria subir. E digamos que os Estados Unidos ou a China queiram acumular satoshis, acumular Bitcoins. Eles não vão sair por aí anunciando, porque senão eles teriam que comprar esses Bitcoins mais caros, certo? Então, por exemplo, olha só, né, para fazer o paralelo. A notícia aqui da Infomoney: China estaria acumulando ouro secretamente para reduzir dependência do dólar. O aumento aí nas compras começou em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. E então diz o analista de ouro da Money Metals. Então observem aqui como geralmente essa posição, essa alocação, ela não costuma ser pública, principalmente quando há um contexto geopolítico envolvido e há uma questão estratégica aí envolvendo um embate econômico, um embate político. Então, voltando aqui para o post original, eu quero saber a opinião de vocês sobre quais desses pontos fazem sentido, se vocês concordam aqui com todas essas afirmativas. Voltando, né, o dólar provavelmente está entrando em uma tendência de queda de vários anos, acredito que sim, acredito que o ponto todo aqui é qual será a alternativa dos grandes players. Será o ouro, será o Bitcoin, será um outro ativo, enfim. Os metais preciosos estão no mercado altista estrutural. A gente vem falando aí, o Otávio Costa falava sobre metais há algum tempo já, se eu não me engano. Se eu não me engano, vi alguns vídeos dele com o Fernando Urrich. Mas seguindo aqui, as mineradoras seguem profundamente subavaliadas em relação aos metais, não ando acompanhando aí o mercado de mineradoras, mas eu me lembro que é algo que eu me interessei bastante há algum tempo atrás, quando eu comecei a estudar a tese aí dos metais. Os mercados emergentes estão historicamente baratos em comparação às ações dos Estados Unidos. Isso explica muito da valorização nominal aí do Ibovespa, que é um dos pontos que eu queria trazer aqui para esse vídeo, porque novamente, quando a gente pega aqui em dólar, aí não está tão caro, está barato para quem está comprando o ativo em dólar, certo? E além disso, a gente tem taxas de juros artificialmente baixas em boa parte dos países desenvolvidos desde pelo menos 2008 com as políticas de quantitative easing, certo? Bom, mas seguindo aqui para o próximo ponto, então o setor de energia está nos estágios iniciais de uma retomada. E aqui eu acho que o principal ponto, nenhum de nós possui ativos reais o suficiente e nesse ponto, né, o que eu entendo aqui como ativos reais. E lembrando, eu traduzi o post aqui do inglês, né? Hard assets. Ele coloca aqui. E pensando aqui em ativos e olhando o histórico aí das moedas fiduciárias e da dívida, a gente percebe que, pelo menos na minha interpretação agora, a questão realmente das moedas fiduciárias estão ficando cada vez mais insustentáveis. Então, aparentemente, quem perceber isso antes e quem pensar em boas alternativas às moedas fiduciárias irá beber água limpa. Basicamente, isso que está acontecendo com metais é basicamente
basicamente isso que aconteceu com o Bitcoin aí nos últimos anos. E, é claro, fica difícil saber exatamente como será este cenário, mas eu acho que partir dessa premissa aí, partir desse cenário, entender o que está acontecendo com a bolha da dívida e com o colapso das moedas fiduciárias é essencial para entender o funcionamento do mercado hoje em dia. Bom, enfim, eu espero que o vídeo não tenha ficado muito complexo, com muitos pontos dispersos. Eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido conectar isso. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aí, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. E lembrando, área de membros, se você quiser apoiar o canal e ter acesso ao conteúdo exclusivo. Grande abraço e até breve.